pessoal, nossa mensagem de hoje é a mensagem número 24, cujo título é Liberdade em Cristo, baseada na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1, onde ele diz: Estais, pois, firmes na liberdade com que o Cristo nos libertou, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Tá vendo? E Emmanuel comenta: Meditemos na liberdade com que o Cristo nos libertou das algemas da ignorância e da crueldade. Não lhe enxergamos qualquer traço de rebeldia em momento algum. Não lhe, através de todas as circunstâncias, sem perder o dinamismo da própria fé, submete-se valoroso ao arbítrio de nosso Pai. Começa a missão divina descendo da glória celestial para o estreito recinto da manjedoura desconhecida. Não exibe uma infância destacada no burgo em que se acolhe a sua equipe familiar. Respira o ambiente da vida simples, não obstante a luz sublime com que supera o nível intelectual dos doutores da sua época. Inicia o apostolado da Boa Nova, sem constranger as grandes inteligências a lhe aceitarem a doutrina santificante, contentando-se com a adesão dos pescadores de existência singela. Fascinando as multidões com a sua lógica irresistível, não lhes assula qualquer impulso de reivindicação social, ensinando-as a despertar no próprio coração os valores do espírito. Impondo-se pela grandeza única que lhe assinala a presença, acenam-lhe com uma coroa de rei, que ele não aceita. Observando o povo jugulado por dominadores estrangeiros, não lhe aconselha qualquer indisciplina, recomendando-lhe, ao invés disso, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sabe que Judas, o companheiro desditoso, surge repentinamente possuído por desvairada ambição política, firmando conchavos com perseguidores da sua causa sublime. Contudo, não lhe promove a expulsão do círculo mais íntimo. Não ignora que Simão Pedro traz no âmago da alma a fraqueza com que o negará diante do mundo, mas não se exaspera por isso e ajuda-o cada vez mais. Ele, que limpara leprosos e sarara loucos, que restituíra a visão aos cegos e o movimento aos paralíticos, não se exime à prisão e ao escárnio público, à flagelação e à cruz da morte. Reflitamos, pois, que a liberdade segundo Cristo não é o abuso da faculdade de raciocinar, empreender e fazer, mas sim a felicidade de obedecer a Deus, construindo o bem de todos, ainda mesmo sobre o nosso próprio sacrifício, porque somente nessa base estamos, enfim, livres para atender aos desígnios do Eterno Pai, sem necessidade de sofrer o escuro domínio das arrasadoras paixões que nos encadeiam o espírito por tempo indeterminado às trevas expiatórias. Muito bem, viu? Então, nesse final, é exatamente quando Emmanuel ressalta a essência da mensagem de Jesus, quando Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque a essência dessa liberdade que Jesus nos propõe é exatamente a liberdade dessas paixões que nos encadeiam o espírito por tempo indeterminado às trevas expiatórias. Então Jesus veio ao mundo para nos libertar das trevas expiatórias. O que são trevas expiatórias? A gente tem visto aqui ao longo dos nossos estudos que nós agimos ainda com uma forte e alta dose de ignorância, que significa cegueira, né? Em sânscrito, avidya, a ausência, vidya, visão, ainda sem uma visão clara das coisas, né? E com isso vamos criando sofrimento para nós e para os outros, tanto nesta vida quanto em vidas futuras, né? Então, a liberdade que Jesus propõe é essa liberdade dessas paixões e desses impulsos que essa palavra que Emmanuel usa, nos encadeiam, quer dizer, nos prendem. Eles são a nossa verdadeira prisão, né? Hoje existe uma visão muito distorcida de liberdade, né? As pessoas acham que liberdade é fazer o que ela quer, né? E o problema é que se nós estamos operando com uma mente cega, com uma mente ignorante, fazer o que quer é caminhar em direção ao abismo, como Jesus diz, quando ele diz num dos seus ensinamentos, né? São cegos conduzindo cegos, né? Porque hoje o problema nosso é que nossos próprios líderes também são cegos espiritualmente. Então acabam conduzindo o mundo para mais trevas expiatórias.
E a proposta da doutrina espírita, do budismo, de todas as religiões, é nos libertar dessas trevas expiatórias, é nos dar meios de nós tirarmos essa venda dos nossos olhos, para que a gente possa ter olhos para ver, como diz Jesus. Ver o quê? Ver essa realidade, saber onde é que está a verdadeira liberdade, saber onde é que está a felicidade genuína, né? É por isso que Emmanuel começa aqui propondo o quê? Meditemos na liberdade com que o Cristo nos libertou das algemas da ignorância e da crueldade, né? Por isso que durante o decorrer da mensagem, Emmanuel vai dizer também que quando os seus conterrâneos judeus lhe propuseram que ele liderasse uma revolução para libertá-los do jugo romano, né? Porque os judeus naquela época estavam subjugados pelo domínio militar e político romano, né? Inclusive econômico também, cobrava impostos deles, eles ficavam muito possessos com isso, né? De ter que pagar impostos para pagãos, né? Que eles consideravam os romanos pagãos, adoradores de deuses múltiplos. Quando eles propõem a Jesus, né, que ele seja o líder dessa revolução, ele diz isso: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, o que ele está dizendo ali para os seus discípulos e para aqueles que se interessam pela sua palavra? Ele está dizendo assim, ó: foquem em se libertarem interiormente, não se metam em mais confusões, porque as mentes cegas não vão conseguir fazer nada acertado, né? Então, o que significa uma mente cega? No caso deles, eles estavam com muito ódio dos romanos, né? Então, é como dizem os orientais, os samurais japoneses, né? A raiva macula o ato. Por que ela macula o ato? Porque a raiva nos enceguece. Então, você não está mais lutando por uma causa de liberdade, você está lutando porque você está com raiva, você está seguindo um impulso que você está intensificando dentro de você, porque você está dando vazão para ele, né? Ele vai ficar mais intenso e você vai ficar com a mente mais obscurecida. E mente obscurecida, dentro da proposta dos ensinamentos espirituais, significa o quê? Uma prisão ainda maior. É como se a gente estivesse preso por muros e a gente começasse a elevar ainda mais esses muros, ao invés de derrubar os muros, né? Então a gente vai aumentando a nossa prisão. É por isso que Jesus recusa essas propostas, né, de liderança de uma revolução social e insiste na revolução íntima, né, que o Espiritismo, a doutrina espírita hoje chama de reforma íntima. A grande revolução é a revolução interior, né? Porque quando nós nos libertamos dessas algemas interiores, desses obscurecimentos interiores, raiva, carência, medo, preguiça, orgulho, inveja, comparação, impaciência e todas essas coisas que a gente conhece muito bem, nós entramos num estado mental de grande paz, a nossa mente se acalma e aí a gente enxerga com clareza e com lucidez o que se deve fazer ou não se deve fazer em cada situação específica. Porque a gente tem que lembrar disso também, né? As coisas no mundo são impermanentes, não tem uma receita pronta. Vocês podem reparar que Jesus não deu uma receita pronta, ele deixou um conjunto de princípios que, se bem assimilados por nós, nós vamos saber aplicar de acordo com cada situação, né? Hoje mesmo, por exemplo, eu estava assistindo um vídeo de um monge zen, monge Gensho, se eu não me engano o nome dele, onde ele estava, inclusive, é bem interessante, eu vou até postar esse link para vocês assistirem, porque é uma entrevista, ele foi convidado a responder perguntas num centro espírita em Florianópolis. Então os espíritas começam a perguntar a eles, né, muito curiosos sobre meditação, sobre, né, as questões budistas, né? E num determinado ponto, perguntam sobre essa questão do certo e do errado, né? Ele disse: olha, dentro do budismo, e especialmente eu vou falar aqui sobre a minha, né, corrente, que é a corrente Soto Zen, né, do budismo Zen, isso tem que ser analisado dentro do contexto, esse ponto que eu estou falando para vocês. Porque ele diz, por exemplo, a gente condena a eutanásia, mas hoje existe a ideia de ortonásia, né? Quer dizer, a morte correta, né? Você deixar a pessoa morrer porque aquilo é correto fazer. Mas isso é muito polêmico, muitas religiões não aceitam. Mas ele disse assim: vamos supor que nós estamos lá num hospital e tem ali um paciente que não tem chance nenhuma de sobrevivência, né? E está ocupando o último leito de UTI e dos aparelhos que facilitam a respiração mecânica, né? E aí chega um jovem, né, que se não for colocado imediatamente naquele aparelho, vai
vai perecer, mas se for colocado, ele vai sobreviver, ele vai ter uma grande chance de sobreviver. Seria errado nós praticarmos a ortonase naquele paciente que vai falecer, né? Ele disse, aí ele completa esse raciocínio de uma maneira muito bonita, quando ele diz assim: a ideia do budismo não é de certo ou de errado, a ideia do budismo é de o que causa o mínimo sofrimento, o que diminui o sofrimento. E aí isso é de acordo com o contexto que nós vamos analisar. Vocês entenderam essa questão, pessoal? Ou seja, Sim, sim. Se a gente se prender de forma fixa, né, a regras assim extremamente, como por exemplo, tem uma outra que é uma historinha que talvez vocês conheçam, não mentir, né? Aí outro dia eu estava vendo, isso não é nem um mestre espiritual, é um filósofo, né? Falando assim, vamos supor que você está lá na Segunda Guerra Mundial e um judeu se escondeu na sua casa, né? Foi se proteger na sua casa. Já conhece a história? Não. Aí foi se esconder na sua casa. Aí os carrascos nazistas batem na porta e perguntam: tem algum judeu aqui? Você vai falar a verdade? Você entendeu? Então, se a gente se fixa demais em preceitos rígidos... Meu fala da porta. Também. Se a gente se prende em preceitos rígidos, a gente acaba cometendo atos negativos, atos contra a vida, né? Atos que violentam, né, a paz, que violentam o equilíbrio, né? Então, é por isso que Jesus, em muitas vezes, em muitos comportamentos, ele vai parecer contraditório, né? Mas por quê? Porque essa aparência de contraditório é porque a gente está olhando a partir de ponto de vista fixo. Então, nosso ponto de vista fixo é assim: bom, ele é um Messias, ele é um ser iluminado. Um ser iluminado é sempre bonzinho, né? Um ser iluminado, por exemplo, nunca vai chamar ninguém de hipócrita. Ele chamava os fariseus de hipócrita quando precisava. Mas não porque ele estava com raiva, já dissemos isso aqui várias vezes, mas porque ele percebia que naquela circunstância ele tinha que ser firme. Porque, além de tudo, tinha o povo olhando, né? E ele percebia o quê? Que o povo idolatrava os fariseus e que os fariseus davam maus exemplos para o povo. Então, em um determinado momento, Jesus chega a falar assim: hipócritas, vocês não entram no reino de Deus e não deixam os outros entrarem, porque vocês estão investidos de uma função social importante, que naquela época o doutor da lei na Judéia era muito importante. Ele era um líder político e religioso. Então ele era considerado um exemplo. E eles dão maus exemplos. Então ele, ali naquele momento, todo o povo olhando para ele, ele deu esse ensinamento para eles: não sigam maus exemplos que vocês vão se afundar. É cegos conduzindo outros cegos. Quando um cego conduz outro cego, ambos caem no abismo. Então, quando precisava usar de firmeza, ele usava de firmeza. Por quê? Porque ele estava livre de qualquer obscuridade mental. Por exemplo, ele não era vaidoso, né? Então não tinha nenhuma vaidade ali algemando ele, para do tipo assim: não, eu não vou falar isso, porque senão, puxa vida, vai pegar mal para um enviado de Deus, né? Um enviado de Deus não faz uma coisa dessa. Não, ele não se prendia a um papel, entende? Ele não tinha um papel a desempenhar, ele tinha uma missão. E isso, o que fosse preciso fazer para que o bem fosse o mais extenso e intenso possível, ele faria, independentemente das consequências. Tanto é que foi crucificado. E ele não se importou com isso.